Olá, eu sou Luciana, professora do curso de Medicina da UFTM, médica infectologista e coordenadora do projeto Arboviroses Digital. Nós vamos para a nossa quinta videoaula, Chikungunya. Quem não assistiu às aulas anteriores, são aulas sobre dengue em diversos aspectos e hoje nós falaremos sobre chikungunya. A primeira vez que a doença foi descrita é em 1952, na África Ocidental, e no idioma local, chikungunya significa aquilo que se curva, tornar-se contorcido, andar curvado, que é uma característica da doença, o acometimento osteoarticular e muita dor articular, e com isso o indivíduo se curva de dor. Entre a década de 60 e 90, tiveram vários surtos localizados na Ásia e na África. Mas com a globalização, viagens de comércio, mudança climática e no Brasil, em especial com a Copa do Mundo, nós tivemos a introdução desse vírus nas Américas, mas também na Europa e mais de 60 países também na África e na Ásia. Este mapa mostra a frequência de chikungunya nos países por cor, sendo a cor mais intensa a do Brasil, onde o maior número de casos entre 2023 e 2024 está localizado no nosso país. Chikungunya é causada pelo vírus chikungunya, que é um arbovírus, vírus transmitido por artrópodes, da família Togaviridae, gênero alfavírus. É um vírus esférico, envelopado, de fita simples de RNA, e essa é a estrutura proposta para este vírus. A transmissão é pelo Aedes aegypti no ciclo urbano, mas temos o ciclo silvestre que predomina na região da África e é transmitido pelo Aedes albopictus. No caso do ciclo urbano, o Aedes aegypti tem um aspecto característico de ter as suas patas pintadas de branco e preto, somente a fêmea ser hematófaga, ter hábito diurno e desenvolver-se em água limpa e parada. Em relação à fisiopatogenia da chikungunya, após a introdução do vírus na pele, esse vírus vai se replicar em algumas células: o macrófago dérmico, os fibroblastos, as células mesenquimais e as células de Langerhans. Chama atenção que o chikungunya infecta diretamente macrófagos, levando à produção de citocinas inflamatórias no espaço intraarticular. E também pode infectar diretamente os osteoblastos humanos, levando à degradação óssea. E além disso, o osteoblasto comprometido diminui a produção de fosfatase alcalina e afeta a mineralização óssea, mostrando o grande acometimento osteoarticular por este vírus. Essa imagem coloca a expressão clínica dessa fisiopatogenia separada em sintomas agudos e crônicos. Na fase aguda, chama atenção os locais de replicação, onde temos a replicação viral em sistema nervoso central, nos nódulos linfáticos, no fígado, no baço, no tecido muscular esquelético e nas juntas. E assim, a expressão clínica disso são sintomas neurológicos que podem acometer de 30% a 40% dessas pessoas, sintomas oculares, febre em 85% dos casos, raste cutâneo ou acometimento dermatológico que pode ser pleomórfico, inclusive com lesões vesicobolhosas em até 42% dos casos, mialgia em 52% dos casos, edema e quadro de artrite e dor articular em 92% dos casos. Na fase crônica, a dor articular predomina e existem articulações preferenciais. Mais de 50% dos pacientes têm dor articular nas mãos e em joelho, entre 20% e 50% dor articular no punho, na articulação coxofemoral e nos pés, e em menos de 20% na região do cotovelo e do ombro. Essas são imagens do quadro clínico agudo de pessoas com chikungunya, na qual a gente observa o edema articular e sinais de artrite. O Ministério da Saúde tem chamado a atenção para as manifestações extraarticulares de chikungunya e o risco de evolução para doença grave. Chikungunya pode acometer o sistema cardiovascular, levando a miocardite, pericardite, sistema respiratório, levando a insuficiência respiratória por pneumonite, sistema nervoso com meningoencefalite, sistema urinário com insuficiência renal, lesões oftalmológicas, lesões cutâneas pleomórficas, descompensação de comorbidades de base e outros como até sepse causada pelo próprio chikungunya.
Chikungunya grave, pelo Ministério, é definido como um caso suspeito que apresentar sinais clínicos ou alterações laboratoriais de insuficiência em pelo menos um sistema. Nas formas graves, as manifestações articulares podem não estar presentes e isso precisa chamar muita atenção do médico nessa avaliação. Sinais de gravidade e critérios de internação, segundo o Ministério, são dor torácica, palpitação, arritmia, sinais de choque, dispneia e cianose, irritabilidade, tontura, sinais neurológicos, redução de diurese com elevação de ureia e creatinina, fenômenos hemorrágicos, descompensação da doença de base, sinais diversos que coloquem em risco a vida do indivíduo e neonatos. O diagnóstico de chikungunya é semelhante ao das demais arboviroses, sendo a fase inicial a fase virêmica e a fase posterior ao 7º, 8º, 9º dia, no caso de chikungunya, a fase onde funcionam os testes sorológicos. Então, na fase inicial, até o 7º, 8º dia, a gente faz a pesquisa de RNA de chikungunya pela RT-PCR e após o 7º, 8º, 9º dia, fazemos a pesquisa sorológica, principalmente com IgM. Nós temos também marcadores inflamatórios de fase aguda, principalmente o interferon gama e IL-6, e marcadores inflamatórios de fase crônica, o fator estimulador de colônia de granulócitos e a IL-6. Este é o último manual de manejo clínico de chikungunya do Ministério da Saúde, na sua segunda edição, revisado em 2024. Houve uma modificação na classificação de chikungunya nesse manual, onde ele é separado em chikungunya, na sua fase aguda, até 14 dias, na fase pós-aguda, de 14 a 3 meses, e a fase crônica, acima de 3 meses. A outra classificação, chikungunya com manifestações extra-articulares, e a outra, chikungunya grave. No manejo, existe um manejo terapêutico dos sintomas. Nós não temos uma medicação específica liberada para o tratamento de chikungunya que mate o vírus. Então, toda medicação ela é para o controle dos sintomas. É necessário avaliar a intensidade da dor, a intensidade de neuropatia e de inflamação para a tomada de decisão terapêutica. Assim, o tratamento sintomático da fase aguda varia conforme a intensidade da dor, sendo mais comumente utilizadas medicações de dipirona e paracetamol, mas com uma dor mais intensa é possível haver a associação com codeína, tramadol e ciclobenzaprina. Para o tratamento medicamentoso da fase pós-aguda, já é necessário a introdução de anti-inflamatórios, inicialmente não hormonais, como ibuprofeno e naproxeno, e posteriormente, caso haja uma inflamação importante das articulações, o uso de anti-inflamatório esteroidal, como a prednisona ou a prednisolona. Caso haja neuropatia associada, pode ser necessário a associação de outros medicamentos, como a amitriptilina, a gabapentina, a carbamazepina e inclusive a ciclobenzaprina. Na fase crônica, o tratamento medicamentoso é recomendado que seja seguido junto com um reumatologista que já tem experiência de manejo dessas medicações, tais como hidroxicloroquina e metrotrexato. Para os casos de chikungunya com manifestação extra-articular ou manifestação de gravidade, não existe um tratamento específico também. É necessário o tratamento de suporte, seja hemodinâmico, suporte de complicações cardíacas, suporte respiratório, alguma abordagem neurológica e suporte terapêutico renal, como terapia renal substitutiva nos casos de insuficiência renal grave. Para finalizar essa aula, este quadro coloca as 3 arboviroses principais de forma concomitante para que avaliemos as possíveis diferenças entre elas, dengue, zika e chikungunya. Começando pela febre, a febre é alta em dengue e chikungunya e muitas vezes é até ausente em zika. A duração dessa febre ela é variável, mas ela geralmente é menor em zika. Mialgia é mais frequente em dengue quando comparada com as outras duas. E a artralgia, seja em frequência, seja em intensidade, ou o edema articular, é muito mais frequente em chikungunya do que nas demais. Conjuntivite chama atenção que ela é bem mais frequente, de 50% a 90% dos casos, em zika, comparado com os demais. Cefaleia está presente nas 3 doenças, mas mais pronunciada em dengue.
Linfadenomegalia mais frequente em Zika, risco de óbito, e esse quadro coloca isso de uma forma bastante incisiva, que o risco de óbito em dengue e chikungunya é alto para ambas as doenças na mesma intensidade. Acometimento neurológico mais em Zika e em chikungunya do que em dengue, leucopenia mais em dengue, linfopenia mais frequente em chikungunya e a trombocitopenia mais frequente em dengue e um pouco menos em chikungunya. Dessa forma, temos alguns parâmetros que podem nortear o diagnóstico diferencial entre dengue, zika e chikungunya. Terminamos assim a nossa quinta videoaula. Sigam nossos trabalhos nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e no nosso site Arboviroses Digital. Até mais!